A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo em Êxodo, o capítulo 23, amém? Está indo um pouco devagar para os irmãos compreenderem. Alguns têm dificuldade em ler a palavra, amém? Então, vou estar lendo e explicando, amém? Aqui ele vai dizer no primeiro versículo, antes do primeiro versículo, o testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Aqui ele está dizendo, não vão admitir o falso rumor, nem vão dar a mão ao ímpio para servir de testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Ou seja, não vai seguir a multidão para fazer o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda, nem encontrares o boi do e se encontrares o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, sem falta, lhe reconduzirás. Ou seja, se alguém encontrar o boi do seu vizinho ou o jumento, vai ter que devolver, vai ter que pegar e devolver. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás, juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu poder na sua demanda. Da palavra da falsidade tu te afastarás, e não matarás o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. Matarás mesmo. Eu achei que eu tinha lido errado, mas é matarás. Não matarás de certo o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tornarás, porque o presente cega os que têm vista, e pervertei as palavras dos justos. Ou seja, também não tomaria presente, porque o presente cega aqueles que têm vista, aqueles que têm visão. E perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aqui ele está dizendo, vocês não oprimirão o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo. Ou seja, eles iriam semear a terra por 6 anos, e ao 7º eles deixariam para que aqueles que não possuíam, meus irmãos, riquezas colhessem. Do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos do nome dos outros deuses, e nem vos lembreis, nem se ouça a vossa boca. Ou seja, era para se guardar do nome dos outros deuses. Não poderíamos fazer menção deles nem na nossa boca, meus irmãos. E o que eu mais tenho visto nas igrejas evangélicas, meus irmãos, é gente pronunciando o nome
de outras entidades, ou seja, o Senhor diz que nós não podemos nem mencionar eles na nossa boca, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, tem cultos, meus irmãos, que a pombagira, que o Zé das Couve, que o fulano de tal é o primeiro convidado. Porque eles mesmos falam, não estou falando aqui de você que segue outra religião, estou falando de nós. Nós somos os primeiros a colocar o nome deles na nossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano vocês me celebrarão festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Ou seja, eles iam guardar a festa dos pães asmos por 7 dias, como tem ordenado, e tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante a ele, o Senhor. Alguém tinha que levar alguma coisa para o Senhor, meus irmãos. Eles iriam comer pães asmos esse tempo determinado porque era o mês de Abibe, o mês que eles saíram da terra do Egito. E a festa da cega dos primeiros frutos de teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. Ou seja, meus irmãos, aqui ele está dizendo da festa da colheita, quando o ano tivesse saído, meus irmãos, quando eles levariam o que eles tinham colhido. Por isso que diz que é festa da colheita. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não fará sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa, de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Aqui ele está dando as instruções, que não cozeria o cabrito no leite da sua mãe. E aqui vai falar, Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome nele está. Ou seja, Deus falou que ele ia enviar um anjo com o seu nome, e que era para eles obedecerem esse anjo e não provocar a fúria dele, meus irmãos. Porque ele disse que o anjo não ia perdoar a rebelião deles, meus irmãos. E sim, os anjos têm essa característica, meus irmãos, de ser menos tolerantes. Eles não são tolerantes. Eles são, meus irmãos, alguns anjos, meus irmãos. Eles são seres com uma personalidade um pouco mais intensa que a nossa. Ou seja, já aconteceu com a gente, meus irmãos, da pessoa irritar a gente, eu tô com vontade de... Eles não, meus irmãos. Eles, se der vontade, eles fazem mesmo. Por isso que o Senhor está falando. O Senhor é bem claro que ele não ia perdoar a rebelião. O nome dele estava nesse anjo. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome nele está. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, os aveus e os jebuseus, e os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem o servirás, nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Servirei ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá
alguma que aborte, nem estéril, nem na tua terra o número dos teus dias cumprirei. Enviar-te-ei o meu terror diante de ti, desconcertando todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra não torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança, e porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não fará concerto algum com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, certamente será um laço para ti. Ou seja, ele falou que ia repelir os habitantes daquela terra. Ou seja, o anjo do Senhor estava guiando eles. Eles iam ser guiados por esse anjo que estaria à frente deles. E eles deveriam obedecer. O que ele falasse era para eles obedecerem. O anjo estava com o nome do Senhor. E o Senhor prometeu que ia repelir todos os moradores daquela terra desconhecida que eles iam habitar. E ele não ia repelir em um ano só, meus irmãos, para que as feras não se multiplicassem e avançassem contra eles. Ele ia fazer aos poucos, para que a terra, meus irmãos, não ficasse completamente abandonada e sem ter alguém para controlar a terra, entendeu? E assim ele prometeu que ia levar eles lá. E também fez eles prometerem que não iam servir a outros deuses, nem iam se inclinar a eles, meus irmãos. Por quê? Porque ele é o Senhor e ele queria o bem deles. Só até aqui esse capítulo, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Estou com muita vontade hoje de prosseguir, então vou estar prosseguindo. Amém.